antes. E agora vem aqui com nossos provas da moralidade. Quer encerrar uma discussão injusta, Vou dando continuidade, que eu fiz passo diretamente à votação nominal do requerimento. Pessoal, o clima esquentou lá na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados por conta do relatório da cassação ali do Glauber Braga, né? Ele que agrediu ali um participante do Movimento Brasil Livre e foi para o Conselho de Ética para ser cassado, né? E o relatório da cassação terminou sendo aprovado. Ele ainda não foi cassado. Muita gente está falando aí que ele já foi cassado. Ele não foi cassado ainda. O que foi aprovado foi o relatório, né, pedindo a cassação do Glauber Braga. Agora, esse processo ele vai para a Câmara dos Deputados para ser votado pelos 501 deputados, né? Até agora foi votado ali somente na Comissão de Ética, mas venceu pela maioria, acho que foi 15-3, se eu não me engano, a votação ali no Conselho de Ética. Mas a coisa esquentou para valer. Você viu aí um trechinho, né, da gritaria que foi, um bafafá danado ali, todo mundo gritando, e vários momentos teve essa confusão. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui, na verdade, é a fala do Kim Kataguiri e também um trecho da fala do Nicolas Ferreira sobre essa questão da cassação aí do Glauber Braga, né? E porque, assim, a gente vai mostrar esses dois, é porque eles mostram direitinho a hipocrisia desse pessoal da esquerda, né? Principalmente esse pessoal do PSOL, que na verdade, é um puxadinho do PT, né? Mais à esquerda, mais radical do que o PT, mas é um puxadinho do PT. O PT também é um partido radical, né, de extrema esquerda e que apoia todo tipo de ditadura. E o PSOL é mais radical ainda, então eles são terríveis, né? Eles gostam de fazer barulho, eles adoram fazer um barulho, eles adoram um conflito, é aquela gritaria, né? Eles fazem aquela confusão, não respeitam ninguém. E é sempre da confusão. Onde eles estão, dá confusão. E na hora da fala do Nicolas Ferreira, nossa, foi uma gritaria. Eles não deixavam o Nicolas Ferreira falar. Foi uma brigaiada danada. E você vai ver no vídeo a confusão que foi a fala do Nicolas Ferreira. Portanto, fica até o final do vídeo aí, pessoal. Mas é isso aí, pessoal. Nós vamos assistir os vídeos, mas antes eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para você estar sempre recebendo novos conteúdos. E depois, se você quiser, deixa um comentário aí falando o que você achou dessa cassação do Glauber Braga aí. Diz que ele vai fazer greve de fome agora por causa dessa cassação. Será que vai mesmo? E eu tô duvidando, não acredito muito não. Senhor presidente, Leonilo Manto, senhor relator, deputado Paulo Magalhães, quero colocar aqui primeiro, elogiar o trabalho do relator em de fato trazer ordem para essa casa, em de fato trazer um exemplo de postura de parlamentares que devem ter dentro dessa casa, né? O decoro parlamentar, infelizmente, é uma coisa que parece que está fora de moda, né? Agressões físicas, né, entre parlamentares, agressões de parlamentares em relação a outras pessoas têm acontecido sem que nenhuma sanção, sem que nenhuma punição seja aplicada. Eu acho que esse caso é emblemático, né, que o deputado Glauber Braga agride primeiro, né, mentindo, dizendo que no dia tinha sido provocado, que no dia tinha sido abordado, quando as próprias imagens, e eu vejo aqui parlamentares que não viram essas imagens que foram enviadas pelo Departamento da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, as próprias gravações demonstram que na verdade foi o contrário. Na verdade foi o deputado Glauber Braga que abordou o senhor Gabriel Costenaro e que inclusive outros parlamentares e assessores do deputado Glauber Braga tentaram segurá-lo e impedir que ele continuasse com a agressão. Ele, descontrolado, partiu para cima, efetivou a agressão e ainda se orgulha disso e traz os seus pares para dizer que outros parlamentares do PSOL e do PT para dizer que fariam até pior na situação do Glauber Braga, mas mais uma vez todos eles repetindo a mentira dita aqui, facilmente verificável nos autos do processo, de que
o deputado Glauber que teria sido o abordado, né, e não o contrário. Eu não sei se você viu o vídeo, né, dessa agressão do Glauber, mas você mostra direitinho. O rapaz não fez nada. O Glauber foi para cima dele e agrediu, né? Expulsou ele de dentro lá do Congresso. O rapaz estava fazendo ali uma pesquisa relacionada com negócio de motoristas de aplicativo, taxistas, alguma coisa assim, né? E ele foi agredido ali, já foi hostilizado, porque o Glauber Braga ele tem ódio do Movimento Brasil Livre, então ele viu o rapaz lá, sabia que ele era desse movimento e partiu para cima dele, agredindo. E para além disso, né, quando eu no dia fui, né, ao DEPOL para saber o que estava acontecendo, para entender a situação da agressão, fui eu mesmo, né, o deputado Glauber Braga ficou mais uma vez descontrolado ao me ver no DEPOL, passou a fazer acusações contra mim, passou a me chamar de defensor do nazismo, coisa que alguns dos seus colegas, inclusive o deputado Ivan, que está aqui, já foi condenado na justiça com trânsito e julgado, inclusive já depositou a indenização na minha conta, assim como outros que fizeram exatamente a mesma acusação. Então, não apenas a responsabilização com a cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos durante 8 anos, mas também a responsabilização criminal e civil na justiça, não tenho a menor dúvida de que o senhor deputado Glauber Braga vai responder por todos esses atos, né? Então, eu acho muito curioso ver aqui neste Conselho de Ética, né, parlamentares de esquerda falando sobre a desproporção, quando na realidade, não muito tempo, nós tivemos aqui neste conselho, relatado por parlamentares de esquerda, né, um caso de desvio de dinheiro público, em que, né, justamente pelo relator ser de esquerda e pelo próprio acusado ser de esquerda, acusado que posteriormente admitiu ter desviado dinheiro público, pelo seu alinhamento ideológico, escolheram, né, absolver, escolheram salvar um parlamentar da cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos. Então, ele está falando do Janones, né, que teve aí a votação e os caras liberaram ele. O pessoal da esquerda conseguiu ter uma maioria para que o relatório da cassação do Janones não fosse aprovado. Ele confessou que fez rachadinha, tem gravações provando que ele fez a rachadinha, e ele não foi, o relatório não foi aprovado. A esquerda se juntou ali e conseguiu fazer maioria para que o relatório não fosse aprovado. E agora ele fez um acordo lá de leniência com a justiça, né? Confessou o crime e fez um acordo para pagar uma multa parcelada ainda do dinheiro que ele tinha roubado dos seus assessores. O caso é tão absurdo, meu, que não tem... Olha, é um negócio completamente sem sentido. O cara confessou, tem gravação, tem tudo provando, e os caras conseguiram liberar eles. Só que agora parece que o Glauber Braga eles não estão conseguindo. Não vão conseguir, né? Vai para a Câmara depois para ser votado, mas a gente imagina que esse caso aí não vai, eles não vão conseguir barrar. Eu quero, presidente, reforçar, né, o posicionamento aqui do partido, União Brasil, de votar pela cassação do deputado Glauber Braga. Acho que dentro desse Conselho de Ética já ficou muito claro pelo próprio requerimento de retirada de pauta que há um entendimento amplo nessa casa de que posturas como a do deputado Glauber são absolutamente inaceitáveis. Salvo engano, o placar foi de 14-5. Placar semelhante deve ser o do mérito da cassação do parlamentar, que deve ser encaminhada ao plenário da Câmara dos Deputados, e espero que isso sirva de lição para qualquer outro parlamentar que faça acusação infundada contra outro, que parta para agressão contra outro parlamentar ou contra um cidadão qualquer que esteja dentro da Câmara dos Deputados, e que também haja um mínimo de decência, um mínimo de decoro de comportamento dos parlamentares a partir de uma posição firme e correta desse Conselho de Ética. O deputado Glauber Braga, não satisfeito com todos os atos que cometeu no dia, né, do evento, dentro desse Conselho de Ética, tentou desmoralizar o Conselho, tentou transformar isso aqui num grande palanque eleitoral para si próprio, né, chamando como testemunha dele, por exemplo, Felipe Neto, que não tem absolutamente nada a ver com os fatos que ocorreram, né, no dia, simplesmente para tentar levantar o seu capital eleitoral ou do seu grupo, trazer... Cara, o Glauber Braga levou o Felipe Neto para tentar defender ele lá no Conselho de Ética. O Felipe Neto não estava lá na Câmara dos Deputados no dia, não tem nada a ver com esse caso.
E, no entanto, como ele não tinha defesa, ele chamou o Felipe Neto, que é de esquerda, e agora virou lulista, né? Antes era contra o Lula, mas agora tem defendido o Lula aí veementemente, e chamou o cara para ir lá para defender a sua não cassação, né? Olha, as coisas que não dá para acreditar. Tendo o Felipe Neto aqui para ficar falando mal de parlamentares de direita ou contra aqueles que representaram o deputado Glauber no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, sem que ele tivesse absolutamente nenhuma ligação com os fatos que foram colocados. Assim como outras testemunhas também que foram levantadas, né, justamente para atacar, para me atacar, para atacar o Movimento Brasil Livre, para atacar os parlamentares que estão defendendo, sim, que o deputado Glauber Braga seja cassado e fique 8 anos banido da vida pública, como acredito que não só esse Conselho vai aprovar, mas também o plenário da Câmara dos Deputados. Né? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal negou, né, o recurso do deputado Glauber em relação à oitiva de testemunhas desse Conselho de Ética. Então, por mais que haja ameaças aqui em relação à judicialização do processo, esse Conselho teve uma postura absolutamente irretocável, com a condução da presidência do deputado Leur e com a relatoria do deputado Paulo Magalhães. Não, obviamente, né, o PSOL vai questionar na justiça, como questiona, aliás, todas as votações em projetos de lei em que eles são derrotados nessa casa, por não terem voto popular para construir uma maioria e para, de fato, representar a população em apresentar e aprovar políticas públicas, recorrem ao Supremo Tribunal Federal para argumentar que tudo aquilo que eles discordam é inconstitucional e, por isso, o Supremo deveria legislar no sentido que eles queriam, mas, no final das contas, não tenho dúvida de que a justiça vai reconhecer toda a correção desse processo, todos os direitos de contraditório e ampla defesa que foram exercidos pelo deputado Glauber, que me pareceu estar mais preocupado em atacar os seus adversários políticos do que, de fato, rebater todas as acusações que foram feitas contra ele, que foram amplamente comprovadas pelos autos do processo, que infelizmente eu vejo aqui parlamentares de esquerda saindo em defesa do deputado Glauber, sem não ter tirado ali 20 minutos para ler as 16 páginas do voto do deputado Paulo Magalhães. Obrigado, presidente. Então, mais ele atacou, né? O que o Kim falou é verdade, mais ele tentou atacar os seus adversários políticos do que se defender, porque como ele não tinha defesa, as câmeras mostravam o fato, não tem como dizer que não fez o que ele fez, né? Tá lá gravado, tem todas as imagens, como é que ele vai se defender? Então, para se defender, ele ficou atacando os seus inimigos políticos, né? E isso não funciona. Deputado Nicolas Ferreira. Obrigado. Agora é o Nicolas aqui, mas o pessoal pega no pé, eles têm um verdadeiro ódio do Nicolas Ferreira. Dá só uma olhada. Senhor presidente, aquilo que o homem plantará, isso também se fará. Deixa eu só entender aqui. A mesma esquerda que caçou um deputado aqui nessa casa por opiniões, está defendendo agora a não cassação de um deputado por dar chutes em uma outra pessoa. Mesmo que tenha sido por provocação, caiu na pilha política. Até se fosse para defender honra, eu confesso que eu estaria contra. Agora, cair em pilha política é uma coisa que eu não tenho dúvidas que se fosse comigo, se fosse não, né? Já aconteceu com um dos nossos, porque Daniel Silveira não somente foi cassado, como foi preso, e vocês comemoraram a cassação de um deputado por opiniões. Estavam querendo me caçar porque eu botei uma peruca, mas se eu tivesse dado um bicudo em alguém. Que precedente é esse? Que precedente é esse? Que precedente é esse? Faça silêncio, por favor. Que precedente é esse de que pode se resolver desavença política na porrada? Pode? Então, deixa isso claro então para todo mundo. Há um erro sim nesse Conselho de Ética. Há um erro. Porque o Quaquá, coincidentemente também da esquerda do PT, deu um tapa na cara e outro deputado dentro do plenário e nada aconteceu. Ele também deveria ter sido cassado. Ou seja, há um precedente de que pode resolver na base da porrada. Agora, que santinhos, né? Quando estão numa posição desfavorável, viram santinhos. Deixa eu lembrar quem vocês são. Vocês fazem parte de um partido da Foice Martelo que matou cristãos. Vocês fazem parte de um partido que recebeu Nicolau. Os caras ficam doidos, né, quando ele fala a verdade. Maduro, ditador, pode gritar, não tem problema. Pode gritar, só garante meu tempo, presidente. É difícil ouvir a verdade mesmo. Senhor presidente, não tenho medo de enfrentar vocês, falar a verdade, essa é a verdade. Comunista não merece nenhum pingo de pacificação com vocês, sabe por quê? Está muito medo. Não consegue ouvir, não consegue.
pode de manifestação. Então, deputado, vamos ouvir o deputado Nicolas, por favor. Não consegue, né? Isso é impressionante, não consegue. Eu vou lembrar quem vocês são. Vocês são de um partido que exaltam Lenin, que exaltam Stalin, que exaltam... Peraí, senhor presidente. Por gentileza, eu peço à plateia, por gentileza, que não interfira no... Obrigado, vocês estão só reforçando o que eu tô dizendo. Vocês literalmente são aqueles que defendem Stalin, que matou milhões de pessoas na União Soviética. Comunista é aquele que passa... Os nazistas da Segunda Guerra Mundial. De comunista. É isso aí. Pega a história do É isso aí. Eu sei que ouvir é difícil. Vocês não têm esse costume de Questão de ouvir. ordem, senhor presidente. É isso aí. Senhor presidente, Questão de ordem, senhor presidente. Artigo 17. Questão de ordem. eles não conseguem, Deputado eles não Nicolas, conseguem vamos ouvir ouvir a de palavra baixo, do não tem deputado Nicolas, por problema. favor. Provem ao povo brasileiro. Eu fiquei calado enquanto todo mundo tá falando. Provem o meu ponto. Provem o meu ponto. Muito obrigado, senhores. O primeiro ponto é o seguinte, é que, mais uma vez, vou retomar quem vocês são. Vocês são aqueles que colocam e tiram uma foto com a mão junto com Cesare Battisti, que matou várias pessoas, 4, e tomou a... É verdade, né? Cesare Battisti é um coitadinho. Cesare Battisti é um coitadinho, verdade. Dou continuidade. A esquerda é a mesma que defende... A esquerda é a mesma que defende Hugo Chávez. É a mesma. Eu vou falar bem baixinho pra vocês me escutarem bem alto. Pessoal, não vão dar palco É a não. Não vão mesma... dar palco não, pessoal. É a mesma... Deixa aí, deixa palco pra esse cara Não não. precisa me dar palco a mim. Senhor presidente, continuando. É difícil lembrar pra esquerda quem eles são. É difícil lembrar pra quem eles são, mas vai escutando, tem mais 7 minutos aí. Vocês são resilientes, aguentem. A esquerda é a mesma aquela que exalta Che Guevara, que matou e fuzilou homossexuais. E quem disse isso foi o próprio Fidel Castro em uma entrevista na Folha de São Paulo. Pesquisa e depois me conta. A esquerda é a mesmíssima que apoiou a ditadura de Nicolás Maduro e recebeu eles aqui com tapete vermelho e que passa tanque de guerra em cima de pessoas. Ou seja, é difícil lembrar quem vocês são. Bom, pessoal, vocês viram aí a fala do Nicolas Ferreira, vocês viram a fala do Kim Kataguiri, né? E pegou fogo aí na fala do Nicolas Ferreira. O pessoal da esquerda fica doidão, eles não aceitam, né, escutar as verdades, escutar que eles defendem ditadura, escutar que eles defendem Daniel Ortega, que eles defendem o Nicolás Maduro na Venezuela, né? Então eles ficam doidos, né? E aí começa aquela gritaria, aquela confusão. Mas é isso aí, pessoal. Esperamos que quando for para a Câmara, né, para ter a votação lá pelo plenário, o pessoal realmente faça a cassação do Glauber Braga, porque não é possível um deputado agredir fisicamente uma pessoa que está dentro do Congresso Nacional, né? Sem motivo, né? Sem que o cara fosse lá e agredisse ele, né? Mesmo que tivesse agredido em falas, não justificaria, né? Não justifica a agressão física, não justifica de jeito nenhum. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Valeu? Então é isso aí, um grande abraço. Eu espero sinceramente ver você no próximo vídeo. Até o próximo vídeo e tudo de bom.